pescar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abram vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26 e verso 69 a seguir. Mateus, capítulo 26 e verso 69 a seguir. Na quinta-feira, antes de eu vir para a igreja, Deus colocou essa palavra no meu coração. E se o pregador não vir hoje, eu devo ganhar a oportunidade e vou falar sobre isso. Mas o pregador veio. Aí hoje eu vim para a igreja, chegou e disse: hoje eu prego a mensagem final. E essa palavra estava no meu coração, e atento ao culto, as palavras e a confirmação de Deus. Se vocês estiverem atentos ao que Deus vem falando, vocês vão ver que com a leitura eu praticamente não precisaria falar mais nada, porque a palavra de Deus está confirmada. Deus já falou e falou bastante em nosso meio. Mas vamos lá. O epígrafe diz: Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximando-se uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele, diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Aleluia. Glórias a Deus. Tu também, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse o que ali estava. Este também estava com Nazareno. E ele outra vez negou, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a perjurar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Eu quero aqui externar meus agradecimentos a todos os irmãos que nos ajudaram no Celeiro do Amor. Que na quinta-feira nós tivemos uma necessidade e foi feito o apelo aqui, e os irmãos que puderam prontamente nos atenderam, e foi sanado esta necessidade e sobrou bastante coisa. Isso é bênção de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero agradecer também o pastor, que eu não pude ir na sexta-feira. Ele se disponibilizou, foi no mercado, comprou e prontamente atendeu a necessidade que ali se fazia necessário para atender aquela família. Que Deus abençoe grandemente vocês, que Deus prospere grandemente na vida de vocês, que é muito melhor a gente ter para dar do que a gente necessitar. Mas não é pecado necessitar, e não é pecado, não é feio, quando nós temos necessidade, chegar aos irmãos e dizer: Não, me socorre, eu estou necessitado, eu preciso de ajuda. Isso não é feio, porque isso acontece. Lembro-me quando, antes de entrar na mensagem, nós estávamos lá no Madrid, apareceu um irmão novo convertido, estava aí na igreja. Um dia ele chegou desesperado, estava eu e o pastor Wilson, e ele disse: Irmãos, eu estou para perder minha casa, eu vou perder minha casa. Eles fizeram a oportunidade, e o último dia que eu tenho para levantar tal dinheiro é amanhã, senão eles entram com ordem de despejo. E a gente levantou uma oferta na igreja e conseguimos sanar a necessidade daquele homem, daquele novo convertido, e o nome do Senhor foi glorificado. O irmão está lá firme na igreja até hoje, obreiro da casa do Senhor, e Deus abençoando a vida dele, porque ele não tinha necessidade de condições sozinho, mas a igreja toda junto conseguiu e não fez falta para ninguém. E é esse o nosso dever, é esse o nosso papel como cristão,
de abençoar aquele que necessita. Mas vamos para a palavra. Se nós fôssemos dar um título para essa mensagem, nós poderíamos dar o título da conversão de um crente. Por que um crente, irmão? Porque ele não é um cristão. Pedro era crente, Pedro estava com Jesus, Pedro conhecia os milagres de Jesus, Pedro viu tudo que Jesus tinha feito. Mas Pedro ainda não era cristão, Pedro ainda era crente. E como eu disse, se vocês estão atentos no culto, o irmão Sandro veio falar que a gente, sob pressão, muda de opinião. Aquele homem que estava com ele olhou para o Waze, o caminho dizia que era para lá, no sentido de Florianópolis era para lá, mas o Waze disse que era para lá, então nós vamos para lá, para onde o Waze mandou. Mas o irmão Sandro, como é caminhoneiro, já conhecia bem o caminho, não, já passei aqui várias vezes, eu sei que o caminho é para lá. Não, mas o Waze está mandando para lá, mas eu conheço o caminho é aqui. E assim tem que ser a nossa vida. Nós estamos na igreja, nós temos que ser cristão, não crente. Não adianta chegar um aventureiro e dizer: ei, irmão, o caminho é para lá. Não, nós sabemos que o caminho é para lá. O caminho para nós ir para o céu é para cima. Não adianta nós mandar nós para a direita, nem para a esquerda ou para baixo. O nosso caminho é ir para o céu. Amém. Então nós sabemos que o caminho é para frente, para cima e avante. E Pedro foi avisado. Pedro era um empresário, um pescador, e segundo alguns historiadores, era dono de 2 barcos de pesca. E de repente Jesus o chama. Jesus começa a andar e começa a preparar alguns discípulos. Aleluia. E Jesus viu a qualidade em Pedro. Jesus viu o potencial dele. Mesmo sendo uma pessoa sanguínea, uma pessoa rústica, numa vida sofrida no mar, mas Jesus viu que ele tinha potencial para a obra de Deus. Aleluia. E às vezes Jesus vê em alguns de nós potencial que o mundo não vê, que as pessoas não vê. Jesus enxerga o que nós não enxergamos. Às vezes Jesus olha lá para o mendigo e diz: aquele lá tem potencial, aquele lá vai dar um bom obreiro, aquele lá vai dar um bom pastor, vai dar um bom pastor presidente, vai dar um bom administrador. E nós olhamos e não enxergamos. E nós criticamos às vezes as pessoas que começam a dar oportunidade, mas não sabem que é Deus que está usando. Aleluia. Que é Deus que está usando para lapidar aquela pessoa, para preparar, que se não ganhar a oportunidade não tem chance. E Pedro larga suas redes, começa a seguir a Jesus. Mas Pedro tem um problema, vai ficando convencido. Eu está do lado do mestre, eu mesmo me chamou, e vou ficando convencido. Diz a história que Jesus avisa para ele dizer: Pedro, o diabo pediu para me ensinar contigo, para se andar contigo. E eu roguei para que ele não fizesse isso. Meu Deus! Pedro está do lado de Jesus, é esse, irmão. Contigo eu estou pronto para ir para a prisão e para a morte. Coitado de Pedro, se tem se humilhado. Pedro que é crentão, não cristão, crentão. Senhor, contigo eu estou pronto para ir para a morte. Jesus conhecendo, lá dentro deles, coitado, não sabes o que te espera. Não sabes o que vai acontecer contigo. Meu Deus. E Jesus diz: ei Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu costumo dizer que é a mensagem mais curta da Bíblia e que ganhou uma alma, um ganhador de alma. Foi o canto do galo. Deus Todo-Poderoso. Ele se converteu realmente depois que o galo cantou. Aleluia. E Jesus é preso. E Pedro estava do lado de Jesus e viu uma coisa feia. Aí o machão, o valentão, o crentão, se viu acuado, se viu apurado. Deixa, se eu ficar aqui, eles vão me pegar. Se eu ficar aqui, eu vou passar por aperto. Eu vou fugir lá para fora, eu vou ficar espiando para ver o que vai acontecer. E começou a aparecer as pessoas. E começou a aparecer a pressão sobre a vida de Pedro. Começou a aparecer a provação sobre a vida de Pedro. E na nossa vida não é diferente. Às vezes, quando nós começamos, achamos que está tudo bem. E Jesus diz: ei, vamos testar um pouquinho?
Vamos ver como é que ele está? Vamos ver como é que ela está? Vamos ver qual é a posição dela ou dele perante a mim no meio da pressão, no meio do povo, lá no meio do colégio, onde ela estuda, lá no serviço, onde ela trabalha. Vamos testar a fé dela, vamos testar a posição dela, a posição dele, para ver o que eles vão fazer em respeito ao meu evangelho, em respeito ao meu nome. Aleluia. Ei, Alessandro, tu és crente, tu és cristão, a tua vestimenta te condena. Não, sou não. Domingos, tu és cristão, a tua fala te condena, tu fala como um crente, Domingo. Eu não, nem sei o que é isso. Não gosto disso, não. Irmã, tu és crente, tu anda de saia, tu tem o cabelo comprido. Não, meu crente não estou usando assim, porque o mundo usa, isso é moda. Vestido comprido até a cigana usa, e a macumbeira. É filha do diabo, é moda. Ei, irmãos, não tenha vergonha de dizer eu sou cristão, eu sou servo do Deus vivo. Ele me transformou, ele arrancou da depressão, ele tirou a vontade de suicídio que eu tinha. Aleluia! De mim ele tirou a vontade que eu tinha de matar a minha esposa. Não tenha vergonha de dizer o que Deus fez na tua vida. Aleluia. Não faça o que Pedro fez. Quando chegou aquela mulher e disse: ei, tu fala como um deles, tu és um deles. Não, não sou. Eu te garanto que eu não conheço esse homem. Eu te garanto que eu não vi ele fazendo um milagre. Que eu te garanto que eu não sei que ele pôs a orelha de mal, porque eu cortei a espada no lugar. Deus eu estava com ele, não fui eu que cortei. Foi o outro que estava lá, que era parecido comigo. Deus céu. Ei, irmão, não tenha vergonha de testemunhar o que o Senhor fez na tua vida. Maravilha. Não tenha vergonha de dizer o que Ele fez na vida da tua família. Verdade, Jesus. Ele nos faz passar por aperto para ver o que nós somos. Jesus sabia que Pedro ia fazer e Jesus alertou ele: Pedro, tu vais fazer isso. Pedro teve a oportunidade de não fazer. Nós só caímos porque nós queremos, porque o Senhor nos alerta. O Senhor nos livra do perigo. Irmãos, quem está mais tempo aqui, vocês são testemunha. E mesmo que a pessoa esteja fora da direção de Deus, Deus dá oportunidade até o último dia. Nós tivemos um caso que o irmão estava aqui na igreja, estava o pregador pregando e a mensagem para ele foi a seguinte: até hoje a mão de Deus está como um guarda-chuva sobre a tua vida, mas o último dia é hoje. Na época nós tínhamos culto sexta-feira à noite. Se tu sair daqui para fora sem Jesus, a hora que tu sair dali para fora, o guarda-chuva desarma, aí atua Satanás, e tu não tens poder sobre Satanás. O rapaz levantou e foi embora. Isso foi na sexta-feira à noite. No sábado à noite ele foi assassinado ali no Ícaro. A morte dele foi tão violenta que ele foi estrupado depois de morto. Então Deus fala, Deus alerta, mesmo sob pressão, mesmo nós sendo acuados, não tenha vergonha. Glória. Porque Deus para mim e para a tua vida. Hoje nós estamos bem aqui, nós estamos tranquilos, nós temos liberdade de levantar a mão e dar glória a Deus, fazer o nosso culto pentecostal. Mas vai haver dia que nós vamos passar por perseguição, nós vamos passar por aperto, nós vamos passar a sentir o que Pedro sentiu na pedra. Aleluia. E diz que quando ele negou a Cristo a terceira vez, o galo cantou. Aí foi a conversão do crente. Aí Pedro deixou de ser crente e passou a ser cristão, a ser imitador de Cristo, a ser fiel a Cristo. A Bíblia diz que ele saiu para fora e chorou amargamente. Ele provavelmente dizendo: Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Tem de misericórdia, Senhor, daquilo que eu fiz. Eu sei do teu poder. E tu me alentou, Senhor. Usa de misericórdia para comigo. Porque se nós formos analisar, irmão, o pecado de Pedro e o de Judas foi a mesma coisa. Deus Todo-Poderoso. Judas vendeu o Senhor.
E o Senhor foi preso e Pedro negou. A única diferença é que Pedro chorou amargamente. Ele teve o caráter de voltar atrás e dizer: Senhor, me perdoa. Não importa a situação que tu te encontra. Não importa se hoje tu estás na situação de crente e não de cristão. Mas esta noite o Senhor te chama para Glória. te volte para o caminho. Uracamandou, Se Amassanganamarra. verdadeiramente a ser cristão, não é? É isso que o Senhor quer da minha e da tua vida nesta noite. Não importa se nós estamos aqui muitas pessoas ou poucas pessoas, mas o que o Senhor tem para nos falar é para quem está aqui. Aleluia! O Senhor chama para nós não mudar sob pressão. O Senhor nos alerta que nós não podemos mudar, que nós temos que seguir firmes, anunciando Ele, testemunhando dEle, fazendo a obra dEle, pregando o amor. Mas nós temos que viver o amor, não só pregar o amor. Nós temos que viver o amor para conosco, não só pregar para o irmão, para o precisa amar. O verdadeiro amor tem que sair de dentro de nós. Verdade. Nós temos que ser testemunhas daquilo que Ele faz. Nós temos que ser testemunhas da grandeza dEle. Jesus é morto, Jesus ressuscita, e Jesus diz: eu vou em encontro de Pedro. Eu vou ver como está a situação de Pedro. E Jesus encontra ele e diz: ei Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. E vai ele pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E diz a Bíblia que Pedro entristeceu e disse: Senhor, de tudo tu sabes. Mas já na primeira vez o Senhor tinha convicção de que Pedro estava convertido. Aleluia. O Senhor já sabia que a mudança tinha acontecido na vida de Pedro. E o Senhor diz para Pedro: Pedro, então apacenta a minha igreja. Aleluia. Cuida do meu povo, que agora tu estás pronto. Tu estás pronto para liderar o meu povo. Que nesta noite nós venhamos nos converter, que nós venhamos voltar, que nós venhamos estar prontos para conduzir um povo para o céu, para que nós venhamos conduzir um povo para a glória, porque não adianta nós perdermos o nosso tempo aqui dentro da igreja se lá no final nós não temos resultado. Verdade. Nós temos que fazer esse tempo ser precioso, nós temos que fazer esse tempo ser valioso. O Senhor nos dá a oportunidade, o Senhor nos alerta, o Senhor nos orienta. O Senhor diz: ei, te volta para mim, eu quero fazer de ti um cristão. Eu não quero te fazer de ti um crentão, eu quero um cristão que seja meu imitador. Aleluia. Ele quer fazer de nós um Paulo da vida, que nós possamos dizer: ei, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Glória. Olha a convicção que esse homem tinha perante a sua fé, perante a sua postura, perante a sua posição, de chegar numa tribuna, às vezes com milhares de pessoas, e dizer: ei, olha aqui para mim, volta a atenção de vocês aqui para mim. Sejam meus imitadores. Vocês me imitam como eu estou imitando a Cristo. Que se vocês me imitarem, vocês vão ser imitadores de Cristo. Vocês vão ser grandes cristãos. Vocês vão estar prontos, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. E diz os historiadores que no final da sua vida Pedro ficou tão crente, tão cristão, que eles foram para crucificar. Ele disse: ei, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual aquele que por mim. Eu não sou digno de me comparar a ele. Vocês olham, irmão, a importância de uma conversão de vida, ou a importância da conversão de alguém que estava vivendo com Jesus, vivendo os milagres dele, vendo o que estava acontecendo, mas ainda não era cristão, e depois passou a ter um encontro real com Cristo. E nesta noite, Deus nos dá a oportunidade, Deus nos alerta: te volta para mim. Aleluia. Te volta para mim, te volta para mim e seja verdadeiros cristãos. Aleluia. Converta dos teus caminhos errados. Não sei o que tu estás fazendo, não posso te julgar. Não sei se estás murmurando, não sei se estás pecando. Qual tipo de pecado? Oh, Deus tremendo. Volta, Maravilha. volta, sai do caminho errado.
Não deixe o galo cantar 3 vezes. Não negue o nome do Senhor. Tenha orgulho de representar esta bandeira que é Cristo. Tenha orgulho de representar a bandeira da tua família, da família cristã, dos fundamentos cristãos. Não remova os marcos. Não remova os marcos, mesmo sob pressão. Te mantém firme, defende a tua fé, defende a tua posição. O Senhor vai te honrar. Amém? Aleluia. Nós colocamos em pé. Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar por você.